Vitamina filosófica. Criton. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica. Hoje vamos continuar a história de Sócrates. No último episódio estávamos a ver a sua apologia, a apologia de Sócrates, ou seja, a defesa que ele fez perante o tribunal ateniense, porque este tribunal o acusou de corromper a juventude e também de acreditar em divindades estrangeiras ou de ser ateu. Uma mistura das duas coisas foi um bocado estranho e analisamos no último episódio. Se ainda não tiveste a oportunidade de ouvir, eu recomendo a ouvir para seguires esta história na sua total continuidade. Mas hoje vamos analisar o que acontece logo a seguir, porque Platão escreveu uma pequena obra chamada Criton, que explora exatamente o que acontece logo a seguir, na noite em que Sócrates estava à espera, na prisão, da sua sentença. Ora, aqui começa o episódio todo, onde Criton chega a essa cela, consegue se infiltrar pela cela e começa a falar com Sócrates. Sócrates mostra-se um bocado espantado por ver o seu aluno ali, mas Criton imediatamente demonstra a sua aflição, demonstra a sua preocupação para saber se ele estava bem, se estava a adaptar às condições, e notava-se um ar de culpa e de certa vergonha em Criton. Sócrates estava perfeitamente bem, aliás, Sócrates estava a dormir, estava a ter um sonho fantástico, pelo menos nas suas palavras, estava absolutamente tranquilo, o que era o oposto de Criton, que estava muito nervoso. E então, o que é que Sócrates disse? Sócrates disse que tinha acabado de despertar por causa dele e que tinha tido um sonho fantástico. Um sonho onde uma mulher muito bonita, vestida de branco, o estava a chamar a dizer que ele, depois da manhã, iria chegar às férteis campinas de Fétia, que são os Campos Elíseos. Hoje em dia podemos ver isto quase como o equivalente do paraíso da mitologia grega. E isto também acaba por demonstrar um pouco a calma quase que sobre-humana que Sócrates tinha perante toda a sua morte, o que já tínhamos explorado um pouco isso no último episódio da Apologia, e continua aqui e até nos próximos que iremos analisar. Criton começa a falar com Sócrates, a pedir-lhe que aceite a sua ajuda para que ele possa fugir desta sentença e ir para outras cidades e assim evitar esta morte que para Criton era bastante inglória e até vergonhosa. Ele faz isto porque, obviamente, tem um grande amor, um grande apreço pelo seu mestre filosófico, e também porque ele próprio diz, não quer ser visto como avarento, pois Criton era uma pessoa que tinha bastante dinheiro e que poderia facilmente, através do uso deste poder financeiro, soltar Sócrates sem ninguém saber, subornando guardas, entre outras figuras, para que ele pudesse escapar no meio da noite, saindo de Atena e indo para outra cidade. Ele até sugere uma em específico, que é Tessália. Ele quer fazer isto e dá outros argumentos, inclusive a Sócrates, dizendo que não era só por Criton e por todos os discípulos, os alunos de Sócrates, mas também porque ele deveria pensar na sua própria família, de que ele tinha filhos, pois Sócrates tinha filhos, e que seria uma tristeza e até desonra deixá-los abandonados, sem ter a ajuda do pai, especialmente em tempos que começavam a ser um pouco tumultuosos em Atenas, e também fala de que não seria justo, não seria virtuoso uma pessoa como ele, que cultivava tanta verdade, tanta filosofia, tanta sabedoria, morrer daquela forma que era vista por Criton e também por todos os seus alunos, os alunos de Sócrates neste caso, como uma forma bastante inglória, bastante vergonhosa e muito desadequada para que o seu mestre Sócrates acabasse por desaparecer deste mundo. Uma coisa que eu também não posso esquecer, de que é uma argumentação importante de Criton, é de que ele afirma de que Sócrates não se teria de preocupar com o exílio. Porque nós vimos na Apologia de que um dos argumentos para Sócrates não suscitar para si o exílio, porque o tribunal
deu-lhe a possibilidade de sugerir uma pena alternativa à condenação pela morte. Ele sugeriu, neste caso, sugeriram-lhe que pudesse escolher o exílio. E Sócrates tinha dito que não valia a pena porque ele dizia que se a sua própria cidade não o conseguia aturar, muito menos as outras iam conseguir, e ele não estava para que na sua idade avançada de 70 anos estar a andar de cidade em cidade como se fosse um nómada a ser rejeitado por toda a gente. E ele também não iria deixar de ser quem era, ele não iria deixar de falar aquilo que ele pensava e interrogar os outros com o seu método socrático, por isso ele rejeitou também essa possibilidade. Críton diz-lhe que não se tem de preocupar com isto, de que ele tem vários amigos que teriam todo o gosto de o receber, inclusive Tessália, que era também uma localização na Grécia Antiga. Ele tinha lá hóspedes que lhe iriam dar grande apreço, iriam oferecer segurança, toda a gente o iria respeitar, ninguém o iria perturbar em Tessália. Ou seja, Críton está a tentar quase que tirar todas as razões possíveis para que Sócrates vá em frente com aquela decisão de seguir o que a lei ateniense tinha determinado para o seu destino, para o seu fado. Ora, Sócrates, a responder a estas argumentações por parte de Críton, primeiro fica contente, obviamente, pelo ardor, pelo entusiasmo que Críton tinha, obviamente, em querer defender Sócrates, em ver que ele gostava de ver que era amado, mas também ao mesmo tempo dizia que Críton não estava a proceder com retidão nesta sua sugestão de fazer com que ele escapasse da prisão e fugisse assim ilegalmente ao seu julgamento. E por isso Sócrates, à sua maneira muito conhecida, propõe a Críton que examinassem então estes argumentos, examinassem as duas possibilidades, a dele ficar a cumprir a pena e a dele fugir conforme as sugestões de Críton, e perceber qual das duas seria a mais justa, a mais virtuosa, aquela que seguiria os princípios absolutos que Sócrates realmente passou a vida toda a falar, a promover através do seu diálogo, a maiêutica, que era a forma com que ele dialogava com as pessoas, as suas famosas perguntas socráticas. E o primeiro ponto que ele vai falar com Críton é sobre a importância da opinião das pessoas, da opinião do coletivo, das pessoas alheias. Porque ele percebe que Críton está muito importado também com o que as pessoas iriam pensar dele ao deixar que o seu mestre fosse morto daquela maneira, tendo a possibilidade de o salvar, como eu já tinha dito, com o dinheiro que ele tinha. Sócrates, como já devem ter percebido até agora, não era uma pessoa que dava muito valor à opinião alheia. Aliás, ele não dava muito valor à opinião. Ele não procurava opiniões. Ele procurava atingir factos, verdades absolutas. E isto era uma das coisas que o diferenciava dos sofistas. Sócrates então pergunta a Críton se ele achava que nós devemos aceitar todas as opiniões alheias ou se deveríamos apenas aceitar as opiniões que têm sabedoria, verdade e bondade, ou se devíamos aceitar apenas as opiniões dos judiciosos, como ele diz, das pessoas más, das pessoas que não têm apreço à verdade, apreço à bondade. Obviamente que Críton vai responder de que nós devemos apenas respeitar e ouvir atentamente as opiniões que contêm em si verdade, sabedoria e bondade. Aí ele dá um exemplo, depois Sócrates, muito interessante, fazendo aqui uma comparação, dando esta metáfora, dizendo a Críton, perguntando neste caso, o que é que seria mais importante para um homem que pratica a ginástica e que quer atingir a excelência dentro da ginástica? Ouvir apenas o louvor, a censura, ao parecer de toda a gente, ou ouvir acima de tudo aquele que é um instrutor de ginástica, aquele que tem sabedoria e prática em ginástica? Críton acaba por responder, naturalmente, que só deveria respeitar acima de tudo e ouvir e seguir a opinião do especialista em ginástica. E isto acaba por demonstrar de que ele vai evoluindo neste argumento, dizendo que nós devíamos, então, se quiséssemos ser um excelente ginasta,
ouvir a opinião relativamente às práticas, aos exercícios, à alimentação, à bebida e tudo o resto que deve ter o regime de alguém que está à procura de ser um atleta exímio no que toca à ginástica. Depois Sócrates também pergunta a Críton o que é que aconteceria a esse atleta se, em vez de ouvir as opiniões do especialista e apenas seguir estas opiniões, o que é que aconteceria se ele fizesse o oposto? Se ele apenas estivesse interessado nas opiniões daqueles que estão a dar-lhe louvores, a criticá-lo, a censurá-lo e que são, por assim dizer, em termos mais modernos, os fãs daquela modalidade. Ele perguntou se haveria alguma consequência ruim em relação a isto e Críton imediatamente disse que sim e que esta consequência iria se ver tanto no corpo como no atleta no geral. E isto é o argumento que Sócrates, de uma forma muito resumida, dá contra seguirmos a opinião de todos, só por ser a opinião de todos. Sócrates, como eu disse, não procura a opinião. Sócrates procura a verdade e por isso nós devemos procurá-la onde a verdade está especializada, onde ela está o mais pura possível. E é exatamente por isto que Sócrates acaba por pegar neste exemplo e dar-lhe ao resto, a tudo o resto. E ele pergunta a Críton se nós deveríamos fazer exatamente o mesmo no que toca a coisas como o belo, o bem, o mal, a justiça, as leis. Se nós devíamos, acima de tudo, seguir a opinião do público em relação a estas, ou se devíamos procurar realmente a verdade absoluta de cada um destes valores fundamentais. Críton, naturalmente, concorda com Sócrates que nós devemos seguir as opiniões, não. Isto seria um erro. Nós devemos seguir os especialistas ou as afirmações que estão mais próximas destes valores absolutos. Logo após isto, Sócrates leva este raciocínio para o tópico da justiça, que é o que vai ser debatido aqui em pormenor, porque aquilo que realmente é necessário se debater é se é realmente justo, de acordo com a justiça absoluta, com essa ideia, Sócrates fugir da prisão ateniense ou não. E assim não pensar mais no que a opinião poderia achar de que seria justo ou injusto. Porque para Sócrates, a multidão, o povo que tem opiniões, não está próximo desses valores absolutos. Assim, o que Sócrates queria discutir com Críton era entender exatamente isto. Se seria realmente justo ele sair da prisão fugindo ou se seria mais justo ele ficar e cumprir a pena. E tudo isto foi necessário para Sócrates colocar-nos as lentes filosóficas da justiça absoluta em vez das lentes da opinião popular que Críton estava tão preocupado. Agora, com estas lentes, podemos começar a perceber o seu raciocínio. Porquê? Porque ele pergunta-se exatamente o que eu disse e chega à conclusão de que não seria justo, aliás, seria injusto, ele estar a proceder de formas ilegais, como subornar os guardas, subvertendo a lei ateniense, apenas porque ele não gostava do julgamento que lhe foi feito. Isto não faria sentido. Uma injustiça para Sócrates é sempre uma injustiça. Não existem meios termos na sua visão filosófica. Claro que nós podemos discordar disto, e existem argumentos contra, e eu aqui estou só a tentar demonstrar o máximo que eu consigo a perspectiva filosófica de Sócrates. E temos de admitir que é coerente. Ele acredita de que uma injustiça é sempre uma injustiça, independentemente do contexto. E uma justiça seria sempre uma injustiça. Uma justiça seria sempre uma justiça, desculpem. E por isso, obviamente, que subornar guardas, fugir de uma prisão e também subverter a lei ateniense não seria bom. Acho que Kant mais à frente pega um bocadinho nestes princípios para fazer o seu imperativo categórico. Ou seja, a ideia de que será apenas moralmente correto as ações que, se fossem feitas por todos, produziriam um bem. Para dar um exemplo mais concreto, vamos imaginar uma ação específica. Vamos imaginar fugir da prisão. Segundo estas lentes, se nós aplicarmos isto a todas as pessoas que são presas,
naturalmente vemos que a sociedade vai cair no caos absoluto. E por isso, segundo Kant, e até um bocadinho Sócrates, embora ele não chamasse imperativo categórico, não devemos realizar este tipo de ações. Desta maneira, Sócrates chega a uma ideia que para muitos pode parecer radical, mas é coerente dentro do seu pensamento, de que não devemos retribuir a injustiça, nem fazer mal a pessoa alguma, seja qual for o mal que ela nos cause, porque ao fazermos isso, estamos também a fazer um mal. E para Sócrates é importantíssimo sermos bons, porque Sócrates acreditava veemente de que, para um homem bom, nada pode acontecer de verdadeiramente mau. A partir desta linha de pensamento, Sócrates pergunta então a Críton se ele, fazendo esse ato ilegal de fugir da prisão, possivelmente subornando guardas, entre muitas outras ilegalidades, eles estariam a lesar alguém ou não. Se estão a cumprir as convenções justas, como ele diz, que se firmou neste diálogo ou não. Críton fica um pouco confuso relativamente a isto, porque eu acho que ele estava aqui já a ter um conflito entre, naturalmente, o seu desejo de salvar o seu mestre, de salvar a sua reputação, entre todas as outras coisas que já enumeramos, e a verdade argumentativa que Sócrates estava a apresentar. E é aqui que Sócrates entra numa fase muito interessante e eu acho que é a parte mais principal ou crucial do diálogo, que é imaginar, ele pede a Críton para imaginar que eles chegassem ali, naquele momento, naquela prisão, as leis da cidade. As leis em si, eu até diria as leis absolutas. E elas iriam-lhes perguntar a ele diretamente. Eu até vou ler esta parte porque é interessante. Essas leis chegavam e perguntavam: diz-nos, Sócrates, o que é que pretendes fazer? Que outra coisa meditas com a façanha que intentas, se não destruir-nos a nós, as leis e a toda a cidade na medida das tuas forças? Por acaso imaginas que ainda possa subsistir e não esteja destruída uma cidade onde nenhuma força tenham as sentenças proferidas, tornadas inoperantes e aniquiladas por obra de simples particulares? Aqui ele pergunta a Críton o que é que ele poderia responder a isto. O que é que ele poderia usar como argumento para violar toda a lei da cidade apenas porque ele não concordava com as decisões que foram tomadas? Sócrates, inclusive, provoca um pouco Críton, perguntando-lhe se ele deveria responder que a sociedade agravou-lhe a situação dele e não julgou conforme a verdadeira justiça. Críton acaba por cair um pouco nesta armadilha de Sócrates, mas Sócrates continua neste exercício imaginário de ele estar a falar com as leis, e se elas respondessem a esta acusação que ele estaria a fazer-lhes, desta injustiça provocada por elas, da seguinte maneira, e eu até vou continuar a ler porque eu acho interessante vermos o texto, onde elas diriam para Sócrates: Sócrates, o que convencionaste connosco foi isso, ou que submeterias às sentenças que a cidade proferisse? Sócrates, não te admires das nossas perguntas, mas responde-nos, porque tu também costumas lançar mão de perguntas e respostas. Vamos! Qual é a queixa contra nós e contra a cidade que te move à nossa destruição? E aqui é que elas começam a dar um argumento essencial, porque aqui elas começam a dizer: se não foram elas que deram o nascimento e que lhe deram todo o sustento, que lhe deram todas as capacidades para ele viver até esta idade avançada, desde o seu nascimento, conseguindo sustentar a ele, aos pais, à cidade e a todas as coisas que ele usufruiu durante 70 anos. Então ele dá quase que este argumento de: então se eu Sócrates usufruí da cidade e das leis e de todas as coisas da civilização durante todo este tempo, seria justo para mim eu estar agora a basicamente incumprir aquilo que a cidade, as leis da cidade estariam a dizer? Não estaria ele a usurpar, a abusar desses benefícios sem querer cumprir com os deveres que são devidos nesta troca, neste contrato social, por assim dizer? As leis continuam esta argumentação e perguntam-lhe se seria justo ele agora tentar destruir toda a organização, toda a lei, toda a parte que ele usufruiu, simplesmente porque ele não concorda. Pergunto-lhe: que sabedoria é essa a tua, que ignora que acima da tua mãe, do teu pai e todos os teus outros ascendentes
que a pátria seria mais respeitável, mais venerável, mais estimada dos deuses e dos homens sensatos. As leis continuam a dar este argumento, dizendo coisas que se calhar são vistas como um pouco radicais, não é? De que o dever é ou dissuadir a pátria, neste caso a lei, não tanto a pátria, mas mais as leis. Ou seja, o dever seria dissuadi-las ou cumprir os seus mandados. Ou seja, ou se conseguiria provar dentro da lei de que haveria algo nesta lei humana de que estaria injusto, ou então deveria-se cumprir qualquer que fossem os seus mandatos, dizendo uma frase, um conjunto de sentenças que seriam um bocadinho mais sérias hoje em dia, como deveríamos sofrer quietamente o que ela manda sofrer, sejam espancamentos, sejam grilhões, seja a convocação para ser ferido ou morto na guerra. Diz que tudo isso deve ser feito e esse é o direito, não esquivar-se, não recuar, não desertar o posto, mas quer na guerra, quer no tribunal, em toda a parte, cumpre ou executar as ordens da cidade ou obter a revogação vias criadas pelo direito, pela argumentação legal. Inclusive, estas leis dizem diretamente a Sócrates que se as suas leis da cidade não agradavam a Sócrates, ele não deveria ter permanecido na cidade durante 70 anos, pois Sócrates viveu sempre em Atenas, saindo muito poucas vezes dela. Que deveria ter rumado a outra cidade e que não há nada nas leis que o impedisse ou proibisse de seguir para onde lhe parecer que fosse mais semelhante com o seu próprio pensamento. Um último argumento nesta parte das leis também se refere ao julgamento de Sócrates em si. Ou seja, porque no próprio julgamento, as leis da cidade, como eu referi ainda neste episódio, deram a oportunidade de que ele não fosse condenado à morte, de que ele pudesse argumentar para o seu próprio exílio ou para outra solução. Mas ele, no julgamento, não o quis, não achou que era uma boa solução e queria aceitar a sua morte. E que se agora, depois de tudo isto, enquanto está na prisão, depois de não ter sequer argumentado contra necessariamente esta solução, propondo outras, se ele fosse agora fugir, não só estaria a prejudicar a cidade, a prejudicar a justiça como a injustiça, mas também estaria a ser, como nós dizemos hoje em dia, um grande hipócrita, porque agora que as coisas estavam a apertar, era a hora que ele ia esquecer todos os seus princípios e basicamente se ia embora. As leis diriam também de que, mesmo que ele agora fosse embora, e olhando apenas para o seu próprio benefício ou malefício, elas diziam que ele iria ter muito malefício, porque ele a chegar a qualquer outra cidade, ele iria ser conhecido como Sócrates, o desertor, Sócrates, aquele que não cumpre a lei, aquele que foge à justiça. E isto não seria bom para ele. E há aqui uma parte muito importante, que eu acho que às vezes falha na análise desta obra, pelo menos nos meus estudos, quando eu ouvi até professores a falarem disto. Que é quando ele diz, neste caso as leis dizem exatamente esta frase: presentemente partirás, se partires vítima de injustiça, não nossa, das leis, mas dos homens. Ou seja, eu acho que há aqui uma tentativa, em parte, se calhar não tão bem conseguida, de Platão, de dizer de que Sócrates estava a tentar obedecer às leis absolutas. Ou seja, o conceito da ideia de lei absoluta, a lei perfeita. As leis dos homens vão tentando aproximar-se lentamente dessa lei absoluta perfeita. Mas, como é óbvio, estão muito longe. Mas que se Sócrates fizesse isto, estava a falhar inclusive com as leis absolutas. Com todos os argumentos que já foram dados atrás, podem considerar válidos, podem não considerar, mas esta é basicamente a argumentação que está a acontecer aqui neste diálogo. Após todo este conjunto de argumentos, Sócrates pergunta a Críton se tem alguma coisa a dizer ou algo a dizer contra isto. Ao qual Críton, na minha opinião, ficou tão sobrecarregado de argumentos que disse que, infelizmente, não tinha nada que dizer. E Sócrates apenas termina o diálogo dizendo: então, mais vale desistir de fugir, é a altura de procedermos da forma que tal foi definida, porque é o caminho por onde a divindade nos guia. É uma argumentação muito interessante. Aqui temos pontos de vista muito válidos dentro da lógica socrática. Claro que podemos discordar disto, porque
Muitas vezes as leis que nós temos hoje em dia, como nós sabemos, não estão de acordo com esse ideal de lei absoluta. Aliás, é por isso que nós estamos constantemente a evoluir enquanto humanidade em todos os conceitos, a tentar aproximar-nos desses valores absolutos, compreendê-los, vê-los melhor, aplicá-los mais. E Sócrates achou que estaria a incumprir totalmente se, como ele disse, praticasse um mal para retribuir um mal, praticasse uma injustiça para combater uma injustiça. Admiro a consistência lógica e admiro a coragem de Sócrates de morrer por aquilo que ele diz. Ele não queria ser chamado de hipócrita e muitos poucos de nós teriam a coragem de chegar a este patamar, inclusive pôr a sua vida em risco, sem problema, apenas sabendo que está a ser coerente eticamente, moralmente, com tudo aquilo que ele acredita. E assim acaba esta parte, onde nós vemos este diálogo na noite antes de Sócrates ser executado. Ele acaba por ser executado por cicuta, ou seja, ele teve de beber esse veneno e morreu. Há um diálogo que vamos falar mais à frente, onde enquanto ele está a beber, nessa altura, ele está a falar sobre a imortalidade da alma. É muito interessante, mas por hoje está aqui a nossa conversa, a nossa literacia filosófica de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de me dizer o que é que acharam. O que é que acharam destes argumentos de Sócrates? Concordam, não concordam? O que é que vocês diriam a Sócrates se estivessem com ele naquele momento? Será que diziam alguma coisa? Será que pegavam nele e arrastavam-no? Talvez fosse uma opção. Quero saber a vossa opinião. Podem dizer aqui nos comentários, onde quer que estejam a ouvir, no Spotify, no YouTube ou noutra plataforma. Obrigado por terem estado aqui. Vamos continuar no próximo episódio, nesta aventura de Platão, porque eu quero que possamos fazer isto passo a passo, sem qualquer espécie de pressa. É a altura de aumentarmos o nosso pensamento filosófico, que isso vai aumentar o nosso sentido crítico, ao sermos expostos a tantas ideias. Obrigado mais uma vez e vemo-nos no próximo episódio.